E a declaração do Marcos Braz gerou, meu amigo, sabe o quê? Indignação na torcida do Flamengo. Nós vamos analisar nesse momento porque após o empate do Flamengo no sufoco, no finalzinho, o Flamengo conseguiu um empate com um pênalti, que inclusive foi um pênalti polêmico. O Marcos Braz deu uma declaração falando sobre uma suposta crise no Flamengo. Nós vamos analisar nesse momento, mas eu gostaria que você, primeiramente, escrevesse nos comentários a sua opinião sobre essa partida e também sobre o que o Flamengo precisa fazer para sair de uma vez por todas dessa situação. Porque, lembrando que quarta-feira o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, o Flamengo tem uma vantagem de 2-0, mas depois do que vimos hoje na partida no Maracanã contra o São Paulo, meu amigo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, porque o Flamengo não está jogando nada. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal ESPN, link na descrição, mas antes faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, eu preciso da força da torcida do Flamengo, e se você não é inscrito aqui no canal Mengão React 2.0, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque aqui todos os dias tem notícias, tem informações do Flamengo para vocês, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje. Pelo menos no segundo tempo, o Grêmio ganha de um grande adversário que é o Fluminense. Só o Flamengo continua essa grande incógnita por mais alguns dias, atormentando a cabeça do torcedor rubro-negro. E do Sampaoli, vaias para o Sampaoli hoje no Maracanã, principalmente depois de algumas substituições, né? Vitor Birner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel? Boa noite a você, professor Celso Zelt, Jean, André, os fãs das fãs do esporte. Boa noite. Eu acho que a quarta-feira, para o Flamengo, ela tem duas opções. Ou ela mantém uma situação ruim, ou ela piora o que está muito ruim. A situação fica péssima, porque o Flamengo viu o Botafogo abrir uma vantagem maior no Campeonato Brasileiro. Para mim, a temporada do Flamengo está praticamente destruída. Ganha ou não a Copa do Brasil. É muito pouco para essa equipe, mas é muito pouco, assim, mesmo para o time que o Flamengo montou, para a forma como o Flamengo tem atuado, para os problemas que o Flamengo tem apresentado. A gente discutiu muito durante o Linha de Passe que o Flamengo, desde a era Jorge Jesus, não consegue ser líder do torneio de pontos corridos, tendo sempre o melhor elenco à disposição dos seus vários treinadores. E, de novo, nós temos ali claramente uma situação de falta de coletividade, às vezes falta de empenho, como a gente viu na Libertadores, quando o Flamengo perde para equipes bem piores do que a dele, né? No caso do São Paulo é pior, o São Paulo hoje, por exemplo, coletivamente foi melhor. Se o São Paulo soubesse aproveitar os muitos espaços que o Flamengo deu, teria feito 2-0, 3-0, mas o São Paulo finaliza pouco na direção do gol, porque o São Paulo tecnicamente é um time com limites. Quando fez o gol foi exatamente do jogador um pouco diferente. Num dos momentos vários que o Flamengo deu espaço para finalização na entrada da área. Então o Flamengo é uma bagunça. E quarta-feira ele vai ali para, digamos assim, vai jogar por obrigação e tem que se classificar. Se não se classificar, a situação fica péssima. Quando o São Paulo, time reserva, enfrentando uma equipe melhor, o Flamengo está tão mal que o gosto do São Paulino é de perda de pontos e não ter conseguido um grande resultado no Rio de Janeiro. Principalmente por levar um gol nos acréscimos, naquele pênalti do jeito que foi. Né, Jean Oddi? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel? Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais, ou final de Dia dos Pais, para os pais da mesa e em casa também. Pois é, eu acho que assim, tem muito tema para a gente falar, né, envolvendo os jogos de hoje, porque é claro que os temas são ligados ao Campeonato Brasileiro, mas já são ligados também à rodada de quarta-feira na Copa do Brasil. Falando especificamente por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, no Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores. Quer dizer, você tem a obrigação de pelo menos manter a mesma distância para o Botafogo e faz um outro jogo muito fraco, que o Flamengo por pouco não perde, acaba conseguindo o empate no final por causa de um pênalti bobo, né, cometido já quase que nos acréscimos.
Então, acho que assim, a gente olhar para deméritos e méritos nesse jogo hoje é muito fácil. E é claro que tem muito mais mérito do São Paulo, tem muito mais demérito do Flamengo, que tem as duas coisas, mas o que eu tô querendo dizer, você quase não acha méritos do Flamengo ou qualidades do Flamengo nesse jogo. E do São Paulo você pode até achar falhas, problemas e tal, mas era um time reserva, a gente tem que considerar isso também. Então, eu acho que é muito grave para o Flamengo por alijá-lo ainda mais, ou por afastá-lo ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, por não ter dado a resposta que o torcedor estava esperando. E para o São Paulo, a verdade é que assim, a cada jogo, né, e por mais que tenha passado aí uns jogos sem vencer e tudo mais, a cada jogo, olhando para o contexto, e o contexto de hoje era um São Paulo com time reserva, eu acho que o torcedor são paulino acredita cada vez mais na capacidade, na possibilidade da virada na quarta-feira. A gente vai falar disso também usando alguns elementos da partida de hoje. Só para fazer uma correção, desde o Rogério Ceni, desde a primeira rodada de 2021 que o Flamengo não lidera os pontos corridos. Perfeito. Foi Jorge Jesus a Rogério Ceni. André Kfouri também conosco no Linha de Passe. Tudo bem, André? Boa noite. Abel. Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. O gol que o Lucas marcou, o gol de São Paulo, no primeiro tempo, que o Vitor bem descreveu agora como obra de um jogador que é diferente, numa equipe que ainda está tentando encontrar, né, o seu melhor momento do ponto de vista coletivo para fazer gols, né, para completar as jogadas, ilustra por um outro ângulo o que o momento do Flamengo tem de ruim, de permissivo sem a bola, uma equipe que às vezes parece se desconectar completamente do que está acontecendo em campo. Então, eu não quero com isso fazer qualquer crítica ou reparo à jogada do gol do Lucas, mas a falta de medo, digamos assim, de que o Lucas faça um gol, ou a falta de preocupação em impedir que o Lucas fizesse um gol, essas coisas são flagrantes na jogada, no comportamento de vários jogadores do Flamengo ali. E é claro, né, a gente está falando de uma eliminação muito traumática na Libertadores, o primeiro jogo depois disso, havia várias histórias relacionadas a como a torcida do Flamengo e os jogadores receberiam o ex-treinador, o Dorival Júnior, né, nesse reencontro, e ele foi tratado com extremo carinho pelos jogadores, por quase todos ali. Eu, obviamente, não estava lá e não sei como a torcida o tratou, se houve algum tipo de manifestação. A televisão mostrou, no momento em que os jogadores do Flamengo abraçavam o Dorival, o Sampaoli meio sozinho, mas isso pode ser uma coisa do ângulo de câmera, né? Uma coisa um pouco diferente do que é, de fato, a realidade ali. Mas havia todas essas questões em relação ao jogo, o ambiente, como a torcida do Flamengo ia tratar o time, é uma espécie de... é uma ressaca ao contrário, né? E o time do Flamengo, pelo menos durante o primeiro tempo todo, é verdade, com substituições no intervalo, no segundo tempo, com Everton Ribeiro, com Gerson, o Flamengo inicialmente melhorou um pouco, colocou bastante gente no ataque, pressionou o São Paulo, mostrou um pouco mais de... É inacreditável essa crise no Flamengo, né? O Flamengo que tinha tudo para ter uma temporada 2023 espetacular, disputou o Mundial de Clubes. Meu amigo, a Libertadores da América era um campeonato onde o Flamengo poderia levantar a taça, tinha tudo para levantar, pegou um grupo até considerado fácil e não apresentou nada, nenhum bom futebol, nada. Parece que o futebol do Flamengo está em decadência. E, meu amigo, é o seguinte, nós torcedores do Flamengo ficamos com uma questão nesse momento na cabeça. O que esperar do Flamengo agora na partida contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil? O Flamengo tem a vantagem de 2-0, mas pela situação que o Flamengo está hoje, isso pouco importa. 2-0, nós vimos lá com o Olímpia, né? Que o Olímpia conseguiu reverter o placar. Grêmio tá jogando bem, venceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro, ultrapassou o Flamengo na pontuação do Campeonato Brasileiro. E agora? O que esperar dessa partida? Eu gostaria da sua opinião. Escreva nos comentários. Participe com a gente aqui, você torcedor do Flamengo, pra gente saber. Porque qual é a melhor solução? Demitir o Sampaoli? O Sampaoli continuar? Fazer uma reformulação? Na minha opinião, já não há mais clima pro técnico Sampaoli ficar no Flamengo. Não tem mais clima pra ele. Depois dessa situação com o Pedro, parece que desandou tudo. Na verdade, não é nem essa situação, mas parece que já estava essa situação no elenco e isso só desencadeou o que estava dentro, internamente, sem nós torcedores ver isso. Então vamos ver o que vai acontecer. Gostaria da sua opinião.
deixa o like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará informado e recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.